governo americano está fazendo um déficit esse ano de 13% do PIB. O Brasil, que a gente está todo preocupado com o fiscal, é 1,5 com 2. A gente está fazendo 13. Se você gasta e isso não impacta as taxas de juros subir, isso não gera inflação, gasta mais. Qual que é a sua limitação prática de gastar? Se é uma limitação prática de gastar, é algum momento que o mercado tem dificuldade de financiar, algum momento que isso gera inflação, porque você não consegue atender aquela demanda toda via seu lado da oferta. É ali que você para o seu incentivo, porque antigamente, nos velhos e bons tempos, se chamava dos bond vigilants, que o pessoal falava, que eram os vigilantes do mercado de renda fixa. Né? Antigamente brincavam nos Estados Unidos na década de 80, que na verdade quem tinha mais poder era o mercado de renda fixa. E quando o mercado de renda fixa começava a reclamar, o governo muda, que é um pouco do Brasil. Se você olha o Brasil, assim, começa a discussão de fiscal, o fiscal está saindo dos eixos, o dólar começa a subir, a curva de juros no Brasil começa a subir, você começa a ter pressão do mercado, o Congresso vai lá e começa a reavaliar. Mas se você pode gastar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país desenvolvido, e isso não gera inflação, e isso não gera pressão na curva de juros, gasta mais. Por que não? Você vai gastar até o ponto que isso vai gerar. A questão é se você já está nesse ponto ou não. Mas se não, virou opção de graça para o governo. Para o governo, a opção racional dele é falar: se eu posso me financiar com uma taxa de juros de 10 anos a 1,30, sem nenhuma pressão de inflação permanente, eu vou gastar mais. E a história que eu acho que acontece hoje, que é curioso, né? Porque eu estava falando assim, eu vejo mais um passo atrás, assim, vamos tentar olhar só os dados de Brasil e Estados Unidos para a gente comparar. Brasil, desemprego final do ano, 12. Estados Unidos, desemprego final do ano, 4. Política fiscal dos Estados Unidos, 13 de déficit. Brasil, final do ano, 1,5 com 2 de déficit. Déficit concorrente dos Estados Unidos, 4. Déficit concorrente do Brasil, final do ano, 0. Qual país deveria ter inflação um pouco mais permanente? Deveria ser os Estados Unidos, que tem desemprego mais apertado, que tem política fiscal mais frouxa e que tem mais equilíbrio nas contas externas. Agora, a diferença do Brasil para os Estados Unidos é uma muito grande, que é a tal da credibilidade. Isso faz toda a diferença. Você hoje não tem um trader, assim, tem traders, assim, a grande maioria dos traders americanos, a grande maioria do mercado financeiro americano não tem idade para ter visto uma inflação nos Estados Unidos. Não tem idade. Assim, se você vai ver lá fora, você pega as pessoas... Quando foi a última? A década de 80. Eu não estava lá. Então é isso, assim, a pessoa teve carreira nos últimos 30 anos, não viu inflação. Toda vez que falaram que havia inflação, ela acabou não vindo. E nos últimos 10 anos pelo menos, está consistentemente abaixo do que o Fed fala que vai entregar. O Fed, Banco Central Americano, fala que vai fazer inflação de 2, você olha depois, não faz. Então as pessoas não acreditam que a inflação vai vir. Mas isso mudou um pouquinho nos últimos meses. Nos últimos meses, o mercado está discutindo, mas não bota nos preços. Eu acho que hoje se você entrar no Twitter, se você entrar na discussão, você vai ver muita gente discutindo. Mas se olha o preço do mercado, que é o termômetro, taxa dos 10 anos está lá 1,30. Realmente, você parar para pensar e falar por quê, né? Por quê? Assim, é difícil pensar em o que seria uma justificativa, né? A inflação está lá, todo mundo acha que é temporário. Então, as pessoas, o racional do mercado eu estou no momento que a economia está muito forte, porque está tendo fiscal, e porque está tendo a reabertura após o vírus. Esse momento vai passar, e quando esse momento passar, a economia vai voltar para o normal e a inflação vai ceder. O que acontece, e é até importante, assim, como é muito consolidado na cabeça das pessoas que a inflação no mundo desenvolvido ela é baixa, ela não muda de um dia para outro. Ela pode ter um choque de um dia para outro, como a gente está vendo agora, mas para ela mudar estruturalmente é aos poucos. Você não vai entrar num processo onde a inflação dos Estados Unidos vai passar de 2 para 5 da noite para o dia. Você pode ter um ano de 5, mas depois ele é gradual, porque precisa aos poucos as pessoas irem acreditando que a inflação vai ser mais alta, e elas vão lá no seu mercado de trabalho apertado e pedem mais salários, e aí com isso começa uma dinâmica, as empresas vão lá tendo pressão de salários, repassam, e aos poucos você vai formando um processo. Mas não vai ser uma 180 graus da noite para o dia, não vai. O próprio Banco Central, né, afirmou várias vezes ali que é uma média de 2%, né? Que já entregou, né? Se tivesse, a não ser que ele pegue um período muito grande, porque como a inflação subiu muito mais do que ele imaginava, essa média chegou mais rápido do que ele achava que ia ser. É que agora ele tem que ser mais flexível. E mais uma vez, você pega o Banco Central, ele não tem pressão em cima dele. A curva de inflação implícita nos Estados Unidos não está subindo para pressionar o Banco Central a subir. A curva de juros longa não está subindo. O dólar não está ficando fraco. É diferente do Brasil, que eu estava falando de credibilidade. O Brasil tem uma inflação que bate 8 em 12 meses. As pessoas falam, opa, se o Banco Central não agir, essa moeda vai apanhar. Se o Banco Central não agir, as expectativas de inflação vão subir e a inflação vai ficar inercialmente alta, então o Banco Central precisa fazer alguma coisa. Mas você olha hoje, mais uma vez, o Banco Central aqui no Brasil está subindo os juros para, digamos, 6,5%, com licenças ajustadas, fiscal diminuindo,
e desemprego muito alto. Essa inflação tem tudo para, passando essa parte de custo que está entrando no sistema, ainda vai entrar algum tempo dessa inflação de custo no sistema para diminuir, olhando para 2022. Os Estados Unidos acho que é o contrário. Acho que a inflação vai diminuir, mas bem menos e vai continuar mais persistentemente acima da meta. Mas não é o que o mercado tem hoje nos preços, apesar de discutir muito. E a curva lá fora, né? A gente vê, ela tá fechando, né? É exatamente o contrário que a gente está discutindo. E o que a gente falou algumas vezes lá, o time esse mês, que é, poxa, os multimercados estão apanhando. É impressionante. Isso era uma posição, inclusive, de vocês, né? Sim. Na curva tomado, né? Esperando que o juro subisse. Isso fosse subir. E aí, né? Não é o que está acontecendo agora, mas, de novo, os trades não são de um mês, né? Mas essa é até a pergunta que eu ia fazer. Como é que vocês estão posicionados nisso? A posição de ficar tomado no juro americano, apostando na abertura do juro, continua sendo, vamos dizer, um seguro barato nisso. Acho que não é só. Eu acho que é um seguro. Assim, seguro depende para quê, né? Porque se você acredita que o maior risco do mundo é a inflação, e que isso que é o maior risco que pode bater nos ativos, que pode ter que diminuir a liquidez do Banco Central, e quando essa liquidez do Banco Central diminuir, os ativos vão sofrer, ele é um bom seguro. Mas você acha que o maior risco do mundo é a atividade mundial desabar? Porque, por exemplo, você acha que vai ter uma nova onda de Covid por causa da variante Delta? Ele, na verdade, não é um seguro. Ele vai na mesma direção das suas posições de risco, porque você vai perder nos juros e as bolsas vão cair. Que é um pouco a história de hoje, assim, no mercado. Essas coisas de bolsas caindo, com juros caindo, com commodities caindo. É um cenário de desaceleração mundial mais grave, ou pelo menos o mercado está se preocupando com uma desaceleração da atividade mundial um pouco maior. Pode ser por causa de China, pode ser por causa de variante Delta, pode ser por causa de fim do estímulo fiscal, pode ser por que for. Mas se for esse cenário seu risco, ele não é um seguro. Sim. Ele, na verdade, ele vai te colocar... ele é um seguro muito mais para... pensando seguro... que a inflação vai voltar nos Estados Unidos em todas as condições. Exatamente. E subida de juros no mundo. Então, eu diria o seguinte, na nossa cabeça, eu prefiro estar pró-risco na subida de juros do que na Bolsa Americana hoje. Certo. Principalmente, como eu falei, com cautela nas small caps. Mas não quer dizer que eu não saiba que eu estou pró-risco quando eu estou numa posição de juros, né? A Treasury é a grande proteção do mundo inteiro. A primeira coisa que a pessoa faz quando está com medo é comprar uma Treasury. Então, tem que ter isso um pouco na cabeça, porque ela move, geralmente, pelo menos historicamente, o ambiente de aversão a risco tende a fechar essa taxa. Você falando que prefere se expor ao risco do juro subir do que da bolsa, me lembrou uma vez que o Bruno Marx, quando veio aqui no Stock Pickers, ele estava explicando uma posição que ele preferia em relação à outra. Ele falou, Salomão, a vantagem de ter um fundo multimercado é que você pode escolher a prova que você quer fazer. Então, se você acha que a prova de física lá está muito difícil, vai lá na provinha de matemática, parece estar mais fácil, prova de português, que você consegue fazer, né? Fazendo esse paralelo aqui, talvez o jogo ali da relação risco-retorno no juro está bem mais interessante hoje do que para ficar na bolsa, né? Eu acho que é isso, assim, então, a grande visão é essa, assim, hoje a gente vive uma economia americana normalizada com condições financeiras mais frouxas de todos os tempos. Essas duas coisas têm que começar a convergir. Quando você começar a apertar a liquidez, você vai ter retornos mais baixos daqui para frente na bolsa. Não é negativo, porque na verdade a bolsa só realmente cai quando você está no momento que você vai entrar numa recessão. Fora isso, você opera mais comprado do que vendido. Assim, você fica escolhendo quando comprar, o que comprar. Mas tirando o movimento que você vai ter de fato queda de luxo, o movimento recessionário, que não é o que a gente está discutindo aqui, você opera na média comprado. E nem o que está vendo, né? Temporada de resultados de novo. Super forte, super forte. A analogia que a gente está fazendo é o seguinte, a gente acha que é o momento de começar... A gente acha que os bancos centrais mundiais vão ter que começar a pisar no freio, e com os bancos mundiais começando a pisar no freio, está também na hora de você, no seu portfólio, pisar um pouco no freio. Essa imagem que a gente está tentando trazer. É uma imagem que tem muita liquidez, essa liquidez vai ter que diminuir, então se os bancos centrais vão apertar um pouco, vão pisar um pouco nesse freio, também faz sentido você pisar nesse freio junto. Então tem menos exposições à bolsa nesse momento.